Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos entrando agora online, aqui diretamente da cidade de Poá. Hoje, dia 3 de janeiro, começando aí nosso primeiro culto de domingo do ano, né? E nós cancelamos o culto presencial para fazermos essa live. E agora eu quero compartilhar uma palavra com você que está me assistindo. Você que está aí na sua casa, com a sua família, você que é membro desta igreja, e você que talvez não seja membro, mas está em algum lugar para ouvir a palavra de Deus. Eu me alegro muito com isso. Eu quero compartilhar uma palavra no seu coração, e nós vamos começar agradecendo ao Senhor em louvor, em gratidão, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Estou aqui na igreja para gravar essa live, e eu espero em Deus que você receba muito. Comece o seu ano, sabe, abençoado, cheio de Deus, cheio de vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse dia, te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela misericórdia e graça do Senhor que nos é dada todos os dias. Muito bom mesmo. Te agradeço, eu te louvo e te agradeço nesta hora. A tua presença possa invadir agora cada lar, cada casa, cada pessoa. Senhor Deus, visita cada família que se reuniu para ouvir. Deus, vai nos quatro cantos dessa terra, aonde essa palavra chegar, que ela chegue com vida, ela flua com vida e unção e poder de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero pregar hoje algo. Pregar não, eu vou mais compartilhar a palavra do que pregação. Então, eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia aí, no livro de Gênesis, lá no capítulo 49. Nós vamos ler aqui um trechinho da palavra de Deus e depois vou fazer uma introdução rápida e entrar na palavra. Então, Gênesis 49, capítulo 49, versículo 1 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Então, é isso que eu queria ler até aqui, com os irmãos. Quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu vou ler bastante, então eu peço para que você esteja bem atento. Essa palavra fala sobre nós mantermos os nossos olhos em Jesus. Então, eu quero convidar você a hoje, junto comigo, manter os nossos olhos em Jesus Cristo. No final da vida de Jacó, ele chamou os seus filhos e disse assim: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, nos tempos vindouros. E parece que a bênção de Jacó sobre os seus filhos tem um elemento profético, tem um elemento profecia aqui. E essa profecia, ou esse momento profético, ele está relacionado diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler juntos aqui, por quê? Porque tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus diz respeito a Jesus, praticamente ela toda aponta para Jesus. E a Bíblia é como um álbum de família, sabe? Um álbum de família é um álbum completamente voltado a respeito, no caso aqui, do filho. Então é um álbum de família, a Bíblia é um álbum de família, e tudo nesse álbum de família vai em direção do filho, aponta para o filho. Ele mostra imagens do filho, ele mostra diferentes funções, ofícios e ministérios. E quanto mais você se debruça na palavra, e quanto mais você se deleita na palavra, mais você é abençoado pelo filho e você contempla o filho. Então,
Quanto mais perto do Filho, quanto mais contemplar o Filho, mais abençoado você é. Amém? E eu queria, nesse momento, falar aos irmãos que pessoas frequentemente escrevem dizendo que perguntam para mim: precisamos nos esforçarmos, pastor, para sermos transformados. Mas vou te dizer uma coisa: nós não precisamos de se esforçar para sermos transformados. Nós precisamos desfrutar da graça. Precisamos receber de Deus, de Jesus Cristo. Ele é a graça. Quanto mais temos dele, mais parecido com eles nós nos tornamos. A Bíblia diz para nós contemplarmos a Cristo e por ele seremos iluminados. Então não é o que eu faço, é aquilo que Cristo fez na cruz e faz até hoje por mim. Está tudo consumado, mas ele ainda trabalha por mim hoje. Eu não preciso fazer, mas ele já fez. Então Jacó, ele reúne os seus filhos e ele queria dizer o que ia acontecer nos tempos vindouros, ou seja, o que ia acontecer nos últimos dias. E Jacó, de uma forma geral, ele abençoa os seus filhos, mas para alguns as suas palavras não foram de bênção, foram de disciplina. E Jacó e Israel são a mesma pessoa, mas o nome Israel lhe foi dado pelo Senhor quando Jacó ele lutou no Val de Jaboque. O Senhor poderia facilmente vencer a Jacó, mas ele se deixou prender porque tem prazer quando buscamos com intensidade, como fez exatamente Jacó. Jacó buscou o Senhor com intensidade. Jacó clamou e não largou o anjo enquanto o anjo não tocou em Jacó e não o abençoou. E Jacó se agarrou com o anjo. Então não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. E o Senhor então abençoa Jacó. Os irmãos conhecem a história. E o anjo disse: Jacó, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então o nome Jacó, os irmãos conhecem, significa suplantador, enganador. Você pode dar outros nomes: trapaceiro, alguém que implica na trapaça, que vive de trapaça. Então disse o anjo: já não te chamarás mais Jacó. Isso é interessante, porque ele lutou com o anjo, e o anjo, ele lutou com Deus, e o nome dele foi transformado quando ele reconheceu que ele tinha uma dificuldade, quando ele reconheceu que tinha um problema. Jacó tinha uma deficiência no caráter. Jacó foi alguém que enganou seu pai. Jacó foi alguém que enganou seu irmão, trapaceando. E muitas das vezes nós somos assim. Nós trapaceamos, muitas das vezes não é nem o próximo, mas nós trapaceamos a nós mesmos, porque nós achamos que o que nós fazemos passa impune, mas diante de Deus nada fica impune. Então Jacó teve um dia que ele se encontrou com Deus. Vai ter um dia na sua caminhada, em algum momento, em que você vai se encontrar com Deus, e lá você só vai sair vencedor se você expor a ferida, se você expor o seu caráter, para que ele seja tratado pelo Senhor. E o Senhor quer mudar a tua história, e o Senhor quer mudar o teu nome, e o Senhor quer mudar a tua situação, sua circunstância. Então Jacó, ele tem o nome transformado, agora ele é Israel, príncipe, campeão de Deus, porque ele prevaleceu, ele ganhou essa batalha quando ele se quebrantou diante de Deus. Então a primeira bênção de Jacó sobre o seu filho primogênito, chamado Rúben, esse deveria ser um momento de bênção, mas Rúben foi um triste lembrete do que ele tinha feito. Como primogênito, Rúben tinha o direito de uma porção dobrada, mas ele não recebeu essa bênção. Vamos ver aqui, sabe? Gênesis 49, versículo 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Uau! Então, vou falar para você, o nome Rúben significa eis o filho. Então, olhe para o filho,
eis o filho, ou olhe para o filho. Jacó, quando ele tinha suas mulheres, suas concubinas, as mulheres de Jacó, quando davam luz, elas colocavam um nome nos seus filhos. E mesmo que elas não soubessem disso, elas davam um nome profético, um nome que tem alguma coisa a ver. Não é um nome qualquer, era um nome que diz alguma coisa. Então, o primeiro filho de Jacó se chama Ruben. E Ruben quer dizer, eis o filho. Isso aponta para Jesus, porque ele é o filho de Deus. Nós temos que olhar para o filho. Então, eis o filho, ou olhe o filho, é o que nós temos que fazer. Então, elas estavam dando nomes proféticos para os filhos, mesmo que elas nem soubessem. Elas simplesmente deram nome de acordo com as suas experiências. Então, as mulheres de Jacó deram filhos, e conforme a experiência que elas tinham, elas davam um nome para aquela criança. E o primeiro foi Ruben, eis o filho, ou olhe o filho. Amém? Então, Deus, porém, usa tudo isso para que o filho dele apareça. Lembra que eu falei no começo? O álbum de fotos da família, tudo aponta para o filho nesse caso. Então, todas as alegorias apontam para o filho de Deus. E Deus está usando essa alegoria para nós olharmos para o filho. O Senhor, Jesus é o filho. Então, toda a bênção vem quando olhamos para o Senhor Jesus. Mas o que vemos aqui é uma imagem do primogênito sendo rejeitado. Então, por quê? A razão é colocada, ele foi rejeitado, ele deixou de receber a bênção. Quando Raquel morreu, Ruben cometeu adultério com Bila, que era uma das mulheres de Jacó. E isso foi algo terrível para o seu pai. Seu pai ficou sabendo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem chamado Ruben cometeu um pecado terrível, que foi um pecado sexual, e ele profanou porque ele se deitou com a mulher do seu pai, e isso trouxe consequência. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Portanto, o pecado sexual, irmãos, é um pecado único em sua categoria. Deus mesmo projetou o sexo, e o sexo é uma ideia divina, e em seu plano original, Deus quer que o sexo aconteça num ambiente seguro, de aliança, que o casal se sinta seguro. Então, quando isso acontece, o sexo é maximizado e é abençoado. Deus sabe que esse pecado tem uma consequência que nenhum outro tipo de pecado tem. Se, por exemplo, nós colarmos duas folhas uma na outra, depois nós tentarmos arrancar, vai sair um pedaço de uma na outra e da outra na uma. Então, traz dano ao corpo. Então, foi exatamente o que fez José. José, ele foi tentado pela esposa de Potifar. Vamos ser sinceros aqui. Talvez ela era uma moça muito bonita e deveria ser, mas José correu dela, porque nós temos que correr do pecado, nós temos que correr da tentação sexual. José foi um cara que correu do pecado. Ruben não. Ruben foi na direção do pecado. Então nós temos que entender. Potifar era um homem rico. A mulher dele certamente era uma mulher bonita. Era uma mulher que talvez causava tentação sexual nos homens. E José fugiu. Nós temos que fugir do pecado. A única coisa sensata que nós temos que fazer em relação ao pecado é fugir dele. Nós temos que fugir do pecado. Nunca pense que você pode lidar com tentação sexual, meu irmão. Fuja desse pecado. Não confie em sua própria carne. Muitos dizem, eu sei que esse site tem alguns elementos sensuais, mas eu posso lidar com isso. Mas a verdade é que a tentação levará você a gastar mais tempo naquilo. E quando você menos perceber, você está envolvido, está enlaçado e vai cair com certeza. Então, não existe prazer sem preço. O preço é sempre alto demais. Não confie na sua carne, meu irmão. A atitude mais espiritual que alguém pode ter é correr. A atitude mais espiritual que alguém pode ter é não confiar em si mesmo e correr dessas coisas. Então, quando fugimos daquilo que dá ocasião ao pecado, nós estamos seguros. Quando que eu estou seguro? Quando eu fujo daquilo que dá ocasião ao pecado. Se tem uma rodinha ali que estão fumando, que
estão bebendo, que estão contando piada suja, se estão falando mal dos irmãos, da igreja, dos pastores, do líder. Então eu me afasto disso, e aí eu não dou ocasião ao pecado, eu não vou acabar caindo. Eu vou falar uma coisa para você, parece até espiritual que algumas pessoas dizem nos dias de hoje. Elas preferem ficar isoladas no seu canto, elas preferem não se envolver mais nas atividades da igreja, e elas dizem que foi por causa da fofoca, foi por causa da intriga. Então é fácil sair das coisas da igreja, é fácil abandonar a célula, é fácil abandonar o seu ministério, é fácil abandonar os afazeres da igreja, cuidar da porta da igreja, limpar o prédio da igreja, trabalhar de servo na igreja. É fácil falar essas coisas quando você diz que fizeram fofoca. O difícil mesmo, isso é fácil, o difícil mesmo é você que está me assistindo sair da roda dos escarnecedores no momento em que estão fazendo fofoca. Mas você fica. Por que você não sai? Você prefere sair da igreja, você prefere sair dos relacionamentos, você prefere sair da comunhão de algumas pessoas, mas não abre mão de ficar na roda dos escarnecedores quando estão falando mal das autoridades, das pessoas, do seu irmão. Então nós temos que se levantar em Deus, temos que começar esse ano, sabe, cheio de perspectivas novas. Temos que olhar para o alto, para Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu posso ouvir aí da sua casa você dizer um aleluia por isso, um glória a Deus por isso, porque se fosse aqui na igreja, talvez eu não ouviria nenhum amém, porque é fácil quando a gente fala que você vai ser abençoado, mas quando nós tratamos na área do seu caráter, aí a coisa esquenta. Então é fácil sair da igreja por causa de motivos de fofoca. Difícil é sair da roda dos escarnecedores quando está rolando ali a sujeira. Nós temos que virar crentes, nós temos que se posicionar. Então não confie na sua carne. Se você vê uma rodinha, estão falando mal, se posicione. Se você não concorda, saia dali, vá embora, ou repreenda, se posicione. Então nós temos que entender que nós precisamos valorizar a nossa posição. Nós temos uma posição. Nós temos uma posição. Então Rubem, ele poderia ter sido o progenitor e pai, escute bem, de todos os reis de Israel. Então, em vez de rei de Judá, o Senhor Jesus Cristo seria rei de Rubem, porque ele era o primogênito. Mas a sua realeza foi dada a Judá. Tanto que Jesus Cristo é conhecido como o leão da tribo de Judá. Mas não era para ser assim, era para ser rei de Rubem, ou leão da tribo de Rubem, tanto faz. Então o primogênito, ele tinha pelo menos 3 coisas a seu favor a respeito de bênção. Então vamos lá. Primeiro, ele teria direito ao sacerdócio, uma porção dobrada da herança. Agora veja, a realeza foi dada a Judá, o sacerdócio foi dado à tribo de Levi, e a bênção que ele deveria receber foi dada a José. Olha só, o sacerdócio, aqui, a realeza foi dada a Judá, o sacerdócio à tribo de Levi, e de Levi vieram os filhos de Arão, e os sacerdotes de Israel. O sumo sacerdote era da tribo de Levi. A terceira coisa era a porção dupla da herança. Aleluia. A porção dobrada da primogenitura foi para José. É por isso que os 2 filhos de José, chamados Efraim e Manassés, são mencionados entre as 12 tribos de Israel. Então, irmãos, essa porção dobrada teria sido de Rubem. Ao invés disso, a porção dobrada foi dada para José. O sumo sacerdote de Israel era para ser o sumo sacerdote de Rubem, mas tornou-se o sumo sacerdote da tribo de Levi. Que grande perda esse homem não teve. Esse homem chamado Rubem, ele perdeu uma bênção, vamos dizer aqui, tríplice, por conta de um pecado que ele cometeu, por conta de algo que ele pecou contra seu pai, ele pecou contra Israel, ele pecou porque ele profanou a casa de seu pai, ele profanou o leito do seu pai. Então
Jacó, antes de morrer, chama os seus filhos e dá a sentença de bênção e de maldição. Vamos dizer assim. A herança foi dada para outros. Que coisa triste. Isso é muito triste. Saber que tem alguém ocupando o seu lugar. Um lugar que deveria ser seu. Eu quero que você que está me ouvindo, ouça o que eu vou dizer. Nós não podemos pensar nem por um momento de que nós somos insubstituíveis, porque nós não somos. Deus pode levantar alguém para colocar no meu lugar e no seu lugar. Não pensamos nós em desprezar a posição que nós estamos. Às vezes a posição que você está, ela tem muito valor, mas você não tem conta disso, não tem ciência disso. E existem pessoas que estão de olho no seu lugar. Existem pessoas que querem o seu lugar, mas o lugar é seu. Mas se você desprezar, você vai perder este lugar. E Deus certamente levantará outro. Porque o nosso papel na igreja ou na liderança, Deus não vai dizer, ó, que pena, eu não tenho mais ninguém para pregar aos domingos, eu não tenho mais ninguém para tocar no louvor, eu não tenho mais ninguém para cantar daquela forma, eu não tenho. Deus tem, Ele levanta outros. A igreja não para por causa de nós. Então vamos nós valorizar a nossa posição. Nós podemos ter certeza de que Deus levantará outro para tomar o nosso lugar. Deixa eu contar uma história para você. Quando Saul errou, pecou, Deus rejeitou Saul e levanta Davi. E quem era Davi? Um pastor de ovelhas. Davi era alguém que tinha o coração para Deus. Davi não tinha status, Davi não tinha fama, Davi não era alguém muito conhecido, eloquente, carismático, pregava bem, lutava bem, não. Ele era só um pastor de ovelhas, mas ele tinha o coração. E ele herdou a posição que era de Saul. E quantas pessoas no nosso meio cristão perdem suas posições para outras pessoas, porque elas se dizem, eu sou insubstituível, ninguém faz isso que eu faço. Mas eu vou te dizer, existem pessoas que fazem o que nós fazemos melhor do que o que nós fazemos. Existem pessoas que fazem com excelência. E o trono de Deus, escute bem o que eu vou dizer, o trono de Deus, ele não ficou vazio porque Deus rejeitou Saul. O trono não fica vazio, Deus levanta outro para ocupar o trono. Agora, se aconteceu com Saul, não pode acontecer comigo, com você, meu irmão. Vai acontecer. Deus não tem falta de pessoas. Sempre nós devemos acreditar que a nossa posição, ela pode ser assumida por outra pessoa, dependendo do meu posicionamento. Ninguém é insubstituível. Agora, aquilo que era para mim fazer para Deus, era para mim ter feito, não outra pessoa. Mas porque eu desprezei, Deus vai e levanta outro. Porém, aquilo que era para mim ter feito, um dia eu vou ter que prestar contas a Deus. Amém? Então ninguém é insubstituível. Haverá sempre alguém que será levantado. Não há ninguém insubstituível. Guarde isso na sua cabeça. Guarde isso no seu coração. Ninguém é insubstituível. Se você não acredita que a sua posição possa ser assumida por outro, deixa eu te mostrar o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus. E Pedro diz lá em Atos, lá no capítulo de número 1, versículo 17. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 17 até o 20. Olha o que João escreve. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, ou Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Então veja, Pedro está dizendo aqui em Atos que Judas, ele acabou perdendo sua posição, perdeu o seu lugar, mas foi levantado outro. Então Judas pegou o dinheiro da traição,
ele comprou um campo chamado a Celdama, e nesse campo ele se enforcou. O galho, porém, que ele se enforcou, quebrou e caiu sobre pedras afiadas. Então suas entranhas se rasgaram, irmãos. E esse é o lugar chamado campo de sangue. Então Pedro diz que está escrito no livro de Salmos a respeito de Judas, que a sua morada de Judas seja desolada e ninguém viva nela, e que outro assuma o seu cargo. Judas perdeu sua posição, Saul perdeu sua posição, Rubem perdeu sua posição, tantos outros homens na Bíblia perderam sua posição. Então, só porque hoje temos o cargo na igreja, só porque hoje temos um título eclesiástico, não significa que é nosso cargo para sempre. Não significa que estaremos lá. Não é um cargo vitalício. Algumas pessoas presunçosamente pensam: ninguém pode tomar meu lugar, minha posição, porque foi dado por Deus, foi dado pela graça. É verdade, nós recebemos tudo pela graça, nós recebemos tudo pela graça mesmo. Mas se você não quer essa posição, ela será dada a outra pessoa. Se você não quer, ela será dada a outra pessoa. Por quê, pastor? Porque você não valorizou ela. Nós temos que valorizar a nossa posição. Foi o que aconteceu com o Rubem. Ele não valorizou a sua posição. Se não valorizamos o que Deus nos dá, que Ele dá para nós, que Ele deu para mim, para você, Deus pode fazer com que outra pessoa assuma o nosso lugar, tome o nosso lugar. Deus é bom, Ele nos dá, sabe? Ele nos dá o quê? O privilégio de cumprir a missão. Ele nos dá um encargo maravilhoso de concluir a nossa carreira ministerial. Isso é um privilégio, é atitudes, sabe, que nós temos que demonstrar para com Deus, que nós queremos essa posição ou não. Porque se nós não quisermos e desprezarmos, certamente Deus dará outro. Agora, o que é ruim? É ruim você ver pessoas estagnadas na igreja, porque hoje elas não estão rendendo o que poderiam render, porque elas sabem que perderam sua posição. E ao invés de se levantarem, elas ficam lamentando, dando trabalho, elas não querem mais se envolver. Eu vou te dizer, e quanto mais perto de Deus, mais você se parece com Ele. Você é semelhante àquilo que você adora. Se você está gastando muito tempo na distância, no desânimo, no marasmo, é isso que você vai ter na vida. Uma pessoa desanimada, desgastada, e ainda vai colocar a culpa na igreja. É mais fácil colocar a culpa na igreja, nos irmãos, em Deus. Mas não existe estrutura perfeita. Igreja tem pessoas doentes que precisam de cura. Se você tem uma visão diferente da igreja, eu quero falar para você, você já tem que ir para o céu, porque você é santo. A igreja é um lugar, é um hospital de doentes, enfermos espirituais, precisam de perdão, de cura, de salvação, precisam de Deus, precisam de perdoar, de pedir perdão. Você não está no nível tão alto de não perdoar as pessoas, ou de não se rebaixá-la e pedir perdão às pessoas. Isto é igreja. A visão da igreja é exatamente essa. Nós temos que se quebrantar, temos que ser humildes, irmão. Não dá para ser cristão nesses últimos dias, cheios de si, cheios de ego. Rubem desprezou a sua posição, não despreze a sua. Não despreze a sua. Se não valorizamos, Deus dará outro. Amém? Eu e a minha casa, eu e minha esposa, eu já fiz um pacto com ela, os meus filhos. Nós vamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Faça um pacto você com Deus, com a sua família também, de cumprir o seu chamado. Amém? Eu quero falar sobre um ponto muito importante aqui. Você e eu não dormimos com medo. Nós não podemos dormir com medo. Vou te dizer o que eu quero dizer com isso. Rubem adulterou com Bila, que era uma das esposas de Jacó. Havia uma disputa entre as mulheres de Jacó. Lia dava filhos e colocava os nomes. Ela queria a atenção de Jacó. E aí elas tinham uma espécie de uma disputa. Agora, essa mulher chamada Bila, ela caiu com Rubem num pecado sexual, um pecado, sabe, terrível. Então, na palavra de Deus,
Não existe ensinamentos superficiais. Tudo aponta para alguma coisa. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para algum sentido. Então, vou te falar uma coisa. O nome Rubem, deixa eu explicar primeiro o que é, né? Rubem. Eu falei aqui no começo, vou explicar de novo. Rubem significa eis o filho, ou olhe para o filho. Agora, eu quero te falar aqui, Gênesis capítulo 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Aí, o significado de Rubem quer dizer eis o filho, ou olhe para o filho. E o significado do nome Bila, desta mulher, o significado dessa mulher se chama medo. O significado dela é medo. Nós não podemos se deitar com medo, com terror. Bila quer dizer medo. Nós não podemos deitar com medo. Nós temos que olhar para Cristo, porque Cristo nos dá uma visão ampla da bênção, da glória, do favor. Se nós olharmos para o medo, nós não vamos receber, estamos fora da graça. Só tem bênção quem anda na graça. Só tem bênção quem anda debaixo do favor de Deus. Aleluia. Então, quando nós olhamos para Jesus, numa posição acima, nós não dormimos com medo. Não vá para a cama com medo, meu irmão. Não traga consigo o pânico, a angústia, o estresse. Rubem abriu mão da bênção, da prosperidade, para dormir com medo. Então, em sua posição, ele largou as bênçãos de Deus e preferiu o medo. Aí, eu quero falar para você e para mim, para nós tirarmos os nossos olhos do medo e olharmos para Jesus. É isso que nós devemos fazer. Lá em Mateus 14, 22, 23, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando, pensaram que era um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e eis que estavam no barco, e adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, eu quero falar aqui para os irmãos, essa trajetória de turbulência de Pedro, ali a noite era dividida em 4 vigílias, né? A primeira vigília, ela era das 6 até as 9 da noite. A segunda vigília era das 9 horas até a meia-noite. A terceira vigília, das 3 da manhã das 9 horas até a meia-noite. E das 3 da manhã era a terceira vigília, das 3 às 6 da manhã era a quarta vigília. Então, a quarta vigília era o horário mais escuro, na hora mais sombria da vida dos discípulos. Mas Jesus não deixou eles sozinhos. Jesus não vai te deixar sozinho. Jesus não vai te abandonar no momento de trevas. Então nós temos que olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. Jesus, Ele vem caminhando sobre o problema. Jesus, o problema ameaçava dominar os discípulos de pânico, de medo, mas Jesus vem, e aí o mar estava ameaçando afogá-los, e Ele vem acima caminhando na direção deles. Eu quero falar que Jesus, Ele vem caminhando sobre todos os seus problemas. Jesus, Ele vem caminhando sobre os nossos problemas.
Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é o problema que você tem lutado? Aquilo que te aflige, aquilo que te ataca, que tira a tua paz. Eu quero falar para você nesta noite que Deus te dá uma folha em branco e você pode escrever aí aquilo que está te atormentando, porque Ele vai pisar sobre esse problema. Jesus pisou sobre o mar e o mar se acalmou. Jesus repreende o vento e o mar e tudo cessa. Pedro então, ele diz para o Senhor: se és tu, manda eu ir ter contigo. E ele foi, ele andou sobre as águas. Então, o bom a respeito de Pedro é que ele deixou sua razão lógica e ele andou sobre as águas. Pedro foi o cara que mais andou sobre as águas aqui. Amém? Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, mas quando ele começou a olhar para o vento, para o mar, para a adversidade, ele tirou os olhos de Jesus e aí ele olhou para as dificuldades e começou a submergir, a afundar. Esse é o nosso problema, esse é o seu problema, esse é o meu problema. Quando nós olhamos para a tempestade, quando nós olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, nós perdemos a bênção de Deus, nós deixamos de ganhar a bênção do Senhor, porque nós estamos olhando muito para o problema, estamos gastando muito tempo reclamando dos problemas, reclamando porque afogamos, reclamamos porque não temos dinheiro, reclamamos porque estamos enfermos, porque tem alguém doente, reclamamos porque nós tiramos os olhos de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre você que está me assistindo. Nesse tempo de caos mundial, de pandemia, tire os olhos do Covid-19 e coloque os seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos olhar para a vida, precisamos receber vida, precisamos ter um caminho. E o caminho é Cristo, aponta para Cristo. Ele é a nossa verdade. A nossa verdade não é o caos que o mundo está fazendo. A nossa verdade é que Cristo nos resgatou do pecado. O nosso caminho é que Cristo tem um caminho de paz para mim e para você. E nós vamos chegar ao Pai porque o Filho nos foi dado. Aleluia. Então, Pedro foi um cara que, quando olhou para a dificuldade, ele começou a submergir. Aí você vê, nós começamos a ver outras situações em que Pedro olhou, começou a afundar, ele começou a ver essas coisas acontecendo na vida dele. Eu vou morrer, eu estou sufocado, eu estou sem ar, sem fôlego. E muitas das vezes você está assim na caminhada cristã. Você está já sem fôlego, você já está entregando os pontos, porque você não tem mais força para nadar contra a maré, contra a correnteza, porque você está agindo na força do seu braço. Mas é só olhar para Cristo e pedir ajuda, estender a mão, olhar para Ele e você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas do desemprego, você vai andar sobre as águas da enfermidade, você vai andar sobre as águas dos problemas familiares e você vai triunfar, porque Cristo é a nossa vitória. Nós estamos seguros em Cristo, irmão. Nós estamos seguros em Cristo, mas precisamos de valorizar o nosso lugar. Precisamos parar de dormir com medo e precisamos concluir o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos olhar para o Filho. Eu vou resumir essa palavra em 3 aspectos. Primeiro, valorize o que você tem, a posição que você tem. Valorize seu líder de célula, valorize seu pastor, sua pastora, valorize sua família, valorize a igreja que você tem. Segundo, pare de dormir com problemas, pare de dormir com medo. Pila significa terror, medo, pânico, angústia. Pare de dormir com essas coisas. Pare de olhar para as circunstâncias, para as dificuldades, e olhe para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Aleluia. Que a presença de Deus invada a sua casa aí agora, em nome de Jesus. Pare de dormir com medo. Olhai para Ele e sereis iluminados. É isso que diz a palavra do Senhor. E terceiro aspecto, olhe para Cristo, olhe para o Filho. Quando nós olhamos para o Filho, nós somos iluminados e abençoados.
Tire os olhos de você mesmo. Tire os olhos das suas limitações. Tire os olhos da dificuldade. Tire os olhos das coisas que estão acontecendo aí fora. Olhe para Jesus. Ele é o seu único caminho. Você não tem um plano B. O seu único plano é Cristo. Então siga na direção de Cristo. Marcha, não pare. Vai vir dificuldades, vai vir desânimo. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Talvez você está aí já se afogando, cansado. Você está sem fôlego na sua caminhada cristã. Mas vem um renovo de Deus sobre a tua vida aí agora. Receba aí um renovo para você continuar. Receba um renovo para você continuar andando na direção do Senhor. Marche, não para não, soldado. Não para não, mulher de Deus. Porque Deus tem coisas grandes para você. Olhe para Cristo, tire os olhos de você. Quando você olhar para Ele, você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre a sua dificuldade. Você vai pisar na cabeça da serpente. É para isso que Deus te chamou, para andar em triunfo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, para a gente encerrar aqui, quero falar para você, liberar essa palavra sobre a sua vida. Ignore os ventos. Ignore os ventos. Ignore o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Ignore aquilo que você mesmo pensa de ruim sobre as pessoas, sobre Deus, sobre a sua liderança. O Senhor pode preparar. O Senhor pode parar essas dificuldades que você tem enfrentado. O Senhor pode parar o vento. O Senhor pode parar a tribulação no mar. O Senhor pode parar a falta de emprego na tua vida. O Senhor pode parar a briga familiar que há tantos anos você tem. O Senhor pode parar essa síndrome que você carrega no seu coração, de que você não quer mais trabalhar para Deus, que não vale a pena, não acredita mais na igreja. Só que nós não fomos chamados para acreditar na igreja, nós somos chamados para acreditar no Filho de Deus. Mas a igreja é bênção de Deus, a igreja é a arca de Deus nessa terra. Então não podemos abrir mão daquilo que Deus quer, mas Deus pode parar aquilo que está te paralisando. Deus pode parar o vento, o mar, como eu disse. Ele pode parar uma doença incurável. Ele pode paralisar o câncer, o tumor. Basta você se posicionar e olhar para Cristo. Portanto, não vá para a cama com medo, meu irmão. Não vá para a cama com medo. Continue olhando para Jesus. As circunstâncias dizem que não. O vento se levantou, mas continue olhando para Jesus. O mar está vindo. As coisas está de noite, está escuro. Mas continue olhando para Jesus. Enquanto você continuar olhando para Jesus, você será transformado para ser tal como Ele é. Então olhar para o Senhor me dá uma condição de andar de glória em glória. Como eu disse, você é semelhante àquilo que você adora. Se você olhar para Jesus, você vai se tornar tal como Ele é. Você será como Ele é. Então você não vai mais, você vai andar em triunfo, porque Jesus anda em triunfo. Ele anda sobre as águas, Ele pisa na cabeça da serpente. Deus está te chamando para você andar sobre as águas nesses dias, e está te chamando para pisar na cabeça do inimigo. Se posicione, levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Nesse ano de 2021, o Senhor está girando a chave para um novo ciclo. Nós estamos entrando num ciclo profético. A igreja vai andar numa nova dimensão de poder, de unção, de cura, sinais, milagres. E Deus, Ele tem pressa. Deus quer fazer a obra dele nessa terra, usando a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra no seu coração. Eu quero encerrar essa live dizendo aos irmãos: Deus é bom. Vale a pena acreditar no Senhor, na igreja, nas pessoas. Sabe? Eu acredito na igreja. Eu acredito, eu aposto minha vida na igreja. Eu acredito nas pessoas. Eu creio. Nós seremos transformados de glória em glória. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça. Não se esqueça nunca. Nunca perca a sua posição. Nunca durma com medo. E olhe sempre para Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima live, se Deus assim permitir, não retornar antes. Deus te abençoe.